Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Kepler Weber, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Bernardo Nogueira, diretor-presidente, e Renato Arroio, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Gostaríamos de informar que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A opção de tradução está disponível ao clicar no botão Interpretação. Para aqueles que acompanham a videoconferência em inglês, é possível silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes terão seus microfones desabilitados. Posteriormente, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas ao vivo, clique no ícone Raise Hand ou levantar a mão. Ao ser anunciado, você receberá uma solicitação para ativar seu microfone e poderá fazer suas perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, a função de perguntas e respostas está disponível na barra inferior do Zoom. Basta clicar no ícone Q&A, digitar sua pergunta e enviá-la. É importante esclarecer que quaisquer declarações feitas durante esta teleconferência relacionadas às perspectivas de negócios da Kepler Weber, metas operacionais e financeiras, são projeções da diretoria da companhia e podem ou não se concretizar. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem influenciar o futuro da companhia e levar a resultados que diferem materialmente das expectativas expressas em tais considerações futuras. A seguir, exibiremos um vídeo sobre o evento Portas Abertas, realizado em setembro, uma ocasião especial em que a companhia teve o prazer de receber clientes e diversos stakeholders na unidade de Panambi. O vídeo também traz os principais prêmios e reconhecimentos conquistados pela Kepler ao longo dos 9 primeiros meses de 2025, reforçando o compromisso da companhia com excelência, inovação e relacionamento com o mercado. Na sequência, passaremos a palavra ao Sr. Bernardo Nogueira, que dará início à apresentação de resultados. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Nogueira, que iniciará a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025. Bom dia, pessoal. Um prazer ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre o terceiro trimestre e sobre tudo que está acontecendo na Kepler. Vamos entrar já aqui nos nossos resultados, né? E começando com a receita líquida de 423 milhões de reais. Acho que aqui vale destacar que essa é o terceiro melhor resultado para um terceiro trimestre que nós tivemos na nossa história, né? Então, um resultado bastante robusto, considerando todo o período aí macroeconômico dentro do agronegócio que a gente vem vivendo. E aí no EBITDA, com 73,6 milhões de reais, a gente viu uma melhora nas margens, né, que vem trazendo aí o year to date para casa dos 15%, a gente espera crescer isso ainda
um pouco mais com os resultados do quarto trimestre, e a mesma coisa com o lucro líquido, né, com 51,6 milhões de reais, também uma evolução aí para 12,2%, elevando aí o year to date para 8,4%, e também a gente espera uma melhora ainda para o quarto trimestre. Passando aqui para um pouco as áreas de negócio, né, a gente vê, acho que a primeira grande mensagem aqui, que a gente se preparou para esse momento mais difícil, né, e o resultado está aqui com a diversificação dos nossos negócios, né? Então a gente vê um cenário adverso no agronegócio brasileiro e a gente está aqui no terceiro trimestre podendo contar fortemente com negócios internacionais, crescimento de 23%. Portos terminais, aí né, são grandes projetos que entram e saem da carteira, nesse trimestre entrou, então com crescimento de 90%. A gente vai continuar vendo um bom quarto trimestre em portos terminais e reposições de serviço que está aí com 10,8% de crescimento, né, a gente vai fechar o ano nessa base aí de 2 dígitos de crescimento no RS. Para os segmentos de fazenda e agroindústria, que são os segmentos bastante ligados aqui à conjuntura do agro brasileiro, a gente vê uma queda aí de 3% no terceiro trimestre. Esse momento mais difícil ele se mantém no quarto trimestre e provavelmente em 26 também a gente vai ter ainda um cenário desafiador para os agricultores. E a agroindústria, né, a gente vê essa queda de 30%. Aqui a gente tem duas mensagens em agroindústria. As vendas foram um pouquinho mais tardias esse ano, então a gente começa a ver uma carteira de virada bastante interessante para agroindústrias. Então a gente espera aí um 26 agroindústrias retornando com maior força, né? A gente espera um crescimento para agroindústrias em 26, só que aqui no quarto trimestre a gente vai continuar vendo ela ainda com uma retração parecida com o que a gente vê aqui no terceiro trimestre. Então, isso é um pouco da conjuntura aí dos negócios. A gente gosta de trazer obras, né? A gente acha que é um cartão postal, né? Então, a gente compartilha com vocês aqui algumas obras no Paraná, no Mato Grosso e em Goiás, e também aqui no Peru e no Uruguai, né? E aí, entrando já nas obras relevantes, né, para o período, a gente trouxe destaque aqui, são 257 milhões de reais, são 43 obras estratégicas aqui, né, em todo o Brasil, a gente divide aqui nos diferentes segmentos. No momento, né, hoje, nós temos 262 obras em andamento, né, então a gente tem todo um time de campo aí dedicado à execução dessas 262 obras que estão sendo realizadas nesse momento. Passo aqui agora para o Renato continuar com o nosso EBITDA. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos nossos acionistas, colaboradores. Prazer estar aqui com vocês novamente para falar um pouquinho dos nossos números do terceiro TRI de 25 e dos 9 meses de 25. Efetivamente, a gente entrega um trimestre aqui com bastante adversidade mercadológica, mas a empresa soube ter resiliência e entregar um bom resultado novamente, né? Entregando 73,6 milhões de EBITDA, algo como 17,4% sobre a receita operacional líquida, né? Falando um pouquinho das principais variações quando comparamos o terceiro TRI de 24, né, que a gente teve 21,2% de EBITDA e 92,9 milhões de reais. A gente tem um decréscimo aqui do lucro bruto da companhia, né, muito por conta das questões mercadológicas envolvendo preço de commodities um pouco menor do que o que a gente tinha nos anos anteriores, juros altíssimos, né, e crédito escasso, decorrência da inadimplência que temos tido no setor. Então a gente teve um lucro bruto aqui que foi amplificado aqui por uma queda de preços, né, e acho que é importante fazer algumas distinções, né. A gente, como o Bernardo mencionou, a gente tem diversificado bastante a companhia, negócios internacionais a gente vem crescendo bastante, reposições de serviços a gente vem crescendo bastante sem agredir margens, né? Acho que esse é o ponto importante. Entretanto, no pós-colheita, mercado local, a gente tem um impacto dessas questões macroeconômicas que eu citei, e aqui, efetivamente, a queda no lucro bruto advém de quedas em preços. O SG&A nosso bastante controlado, né? Se a gente for olhar a rubrica de D&A
é uma rubrica que vem caindo em relação ao ano anterior. Então, é uma rubrica que tem atenuado os efeitos inflacionários e ainda assim caído mais um pouco. A rubrica S a gente teve acréscimos, né? A gente fez investimentos na Procer, a gente fez investimentos em mais efeitos de vendas, mais feiras que a gente está participando, né? E isso corrobora aqui um gasto maior na rubrica de vendas como um todo. E outras operacionais, né? A gente teve um impacto aí positivo de 9,7 milhões, decorrente de um reconhecimento tributário da Lei Complementar número 160, que aconteceu agora no terceiro trimestre, né? E isso efetivamente, acho que primeiro fruto do bom trabalho da companhia em recuperar créditos extemporâneos, e segundo, evidencia como a Kepler é conservadora do ponto de vista de tomada de crédito, né? A gente toma crédito nos momentos após trânsito julgado, né? E às vezes outras empresas um pouco mais agressivas tomam isso no curso dos negócios. Olhando os 9 meses de 25, né, as quedas também são similares e as explicações são similares, né? A gente vê o grande impacto de queda aqui no lucro bruto, advindo de queda de preços. A gente vê novamente aqui um SG&A bastante controlado e as explicações que eu fiz para o terceiro trimestre também revigoram aqui. E os outros operacionais, a gente vê uma pequena oscilação entre 11,2 e 11,9. Foram outras recuperações de PIS/COFINS que a gente fez ao longo do ano também. Bom, falando um pouco de CAPEX, né? E a gente tinha mencionado no último quarto, né, que a gente teria um arrefecimento frente ao segundo TRI, né? Então a gente teve um arrefecimento no CAPEX de 20,8 para 15,5 milhões, mas a gente vem numa rotina bastante importante de CAPEX para a companhia, e eu acho que a gente tem que ver isso com bons olhos, né? A companhia, mesmo num momento desafiador de mercado, ela tem capacidade de fazer os investimentos necessários para crescer. Então a gente vê, fizemos investimentos importantes na sustentação da companhia, a gente mudou todo o fluxo administrativo da companhia, a gente revitalizou o prédio administrativo da companhia, a gente fez diversas pavimentações nos prédios e adequações que eram necessárias. A gente tem modernizado as nossas linhas Fabris, especialmente a nossa linha para atendimento do Biocav. A gente tem investido bastante em tecnologia de informação com foco em inteligência artificial e a gente migra agora no final do ano para o SAP S/4HANA. E além disso, a gente vem desenvolvendo bastante novos produtos. Vale mencionar que a gente vinha numa rotina de 3% dos produtos vendidos, eles eram feitos nos últimos 5 anos, ou desenvolvidos nos últimos 5 anos. A gente deve chegar esse ano entre 13% e 15% de vendas efetivadas no ano de produtos que foram desenvolvidos nos últimos 5 anos. Então essa é uma métrica importante e a gente tem capacidade, tem caixa e tem condição de fazer o que a empresa precisa do ponto de vista de investimento para a gente não parar mesmo no momento adverso. Em relação ao ROIC, a gente tem uma queda no ROIC em relação ao segundo TRI de 25, mas a gente tem um ROIC muito acima dos peers locais e dos peers comparáveis com a Kepler. A gente entrega um ROIC de 21%. A queda aqui é decorrente principalmente da questão de queda no lucro operacional frente aos últimos 12 meses, mas a gente entende que esse número deve se estabilizar por aqui entre 20% e 25%, e é o nosso entendimento, né? A gente teve uma estabilização, a gente vinha caindo muito mais comparativamente em termos de lucro operacional quando comparávamos com o ano passado, e a gente vê uma estabilização a partir de agora, o que faz com que o ROIC também deva se estabilizar nesse nível entre 20% e 25%, que é um nível muito acima do que o mercado entrega hoje e muito acima do custo de capital local nesse momento. Falando um pouco do caixa, né? Então, o caixa da companhia, a gente aumentou o caixa bruto da companhia em 5 milhões de reais ao longo do quarto, e vale mencionar que a gente fez 25 milhões de dividendos nesse período. A gente investiu bastante em capital de giro, dado que a gente cresceu de uma receita de cerca de 320 milhões para uma receita de 420 milhões, e a gente fez o CAPEX aqui, efeito caixa, de 14,3 milhões. E isso que financiou isso foi o resultado nosso ajustado, né, que veio com 58 milhões de reais. Então,
A empresa gerou caixa, mesmo distribuindo dividendos, mesmo investindo em capital de giro e mesmo fazendo o CAPEX necessário para a companhia crescer. Nesse momento, passo ao Bernardo novamente para fazer as menções aqui à nossa tese, estratégia e gestão, e depois nós responderemos as perguntas do Q&A. Maravilha, Renato, muito obrigado. E a gente repete, tem 2 slides aqui que a gente vem repetindo ao longo dos calls, que ele traz um pouco do contexto de tudo que está acontecendo aqui na Kepler, né? Então, primeiro é esse tese, estratégia e gestão, que ele resume, né? Nossa tese de investimento é muito baseada nesse protagonismo do Brasil na produção de alimentos. Então, safra recorde aqui em 25, de 350 milhões de toneladas, 354 milhões de toneladas. Os agricultores já estão plantando a safra 26 e a estimativa hoje é de mais uma safra recorde com 360 milhões de toneladas. São mais de 100 milhões de toneladas de crescimento em 5 anos, então continua muito forte na nossa tese esse protagonismo do Brasil. O segundo ponto aqui que a gente vê em crescente é a industrialização do agronegócio brasileiro. Então, nós fechamos importantes negócios esse ano e agora no terceiro trimestre relacionados a etanol de milho, relacionados a biodiesel, né, que demandam aí armazenagem de commodities durante 12 meses, né, então muito favorável para o nosso segmento esse movimento de produção de biocombustíveis. Olhando na estratégia, né, a gente vê aí que a Kepler se preparou para esse cenário mais adverso do mercado. Então, nós temos hoje um portfólio bastante diversificado, atuando em diferentes segmentos, né, e um compensando o outro ao longo de diferentes momentos da economia, né? E o destaque aqui vai para o negócio internacionais com o crescimento da Argentina, né? A Argentina crescendo 30% no nosso portfólio nesse trimestre. No ano, esse crescimento é ainda maior. E com as notícias mais recentes, a gente vê um ambiente bastante positivo para investimentos na Argentina, né? Lembrando, a Argentina é o terceiro maior exportador de soja do planeta, um mercado muito competitivo no agronegócio. Nós estamos a apenas 200 quilômetros da fronteira, nós temos centenas de clientes no país, então a gente tem uma vantagem competitiva muito grande nessa retomada aí de investimentos no nosso vizinho. E outro ponto que vale a pena mencionar aqui na nossa estratégia está a conexão do pós-colheita, né? Nós temos a Procer, que é como se fosse a Apple Watch dos silos, né? E traz conectividade e a gente quer gerar valor para toda a cadeia, para os bancos, trading, seguradoras, empresas de logística, e conectando todo o pós-colheita. Isso também vem avançando bastante. A gente já teve um acordo firmado com a XP no início do ano, e a gente espera ter mais bons negócios acontecendo ao longo ainda de 25. Olhando para a gestão eficiente, que é o terceiro pilar aqui da nossa estratégia, Renato comentou bem, a gente vem, né, buscando eficiência e ganhando eficiência em diferentes partes da companhia, né? Eu vou falar isso um pouco mais em detalhe no fechamento, como que a gente não está desperdiçando essa crise, né? A gente vem aproveitando essa crise para revisitar processos e ganhar eficiência em todas as partes da nossa organização. E por último, né, dentro ainda de gestão eficiente, é o cuidado com o nosso cliente, né? Nós temos aí um crescimento de clientes atendidos, nós temos um NPS aí no nível de qualidade e, né, e isso é um pilar fundamental da nossa estratégia. Aí passando aqui para o último slide antes do Q&A, para quem vou explicar ele para quem é a primeira vez que está nos acompanhando, mas ele traz os principais fatores que influenciam o nosso negócio, né, que é em laranja aqui o preço da soja, em dólares, né, bushel por dólar. Então a gente vê que a gente teve um momento excepcional da agricultura ali entre 21 e 24, né? A gente vê o EBITDA percentual da Kepler, né? Então as variações. A gente vê a Selic, a taxa média da Selic, que né, começa em vermelho lá em 2015, ela vem caindo, né, chega a 4,5% em 2019, e depois ela sobe de volta e está nos patamares hoje de 15%, que é o maior dos últimos 20 anos. E por último, aqui embaixo, a produção e o déficit de armazenagem,
né, que está na nossa tese, a gente falou um pouquinho antes. Então, a gente repara que lá em 2016 o Brasil conseguiu armazenar 93% da sua produção e hoje o Brasil consegue armazenar 60% da sua produção, né? Então, existe aí esse gargalo logístico que a gente escuta muito nos jornais, né, na mídia. E aí a combinação de tudo isso, né, a gente gosta desse slide porque ele coloca em perspectiva, né, quando a gente vê o nosso resultado aqui do terceiro trimestre e o resultado de todo 2025, comparativamente com o 24, ele é inferior, mas a gente já vê uma estabilidade. Mas o importante é comparar maçã com maçã, né? Comparar com o mesmo momento do ciclo anterior, que foi lá em 2016, 2015, quando a commodity estava no preço que está e os juros estavam onde estavam, e a gente vê um resultado muito superior, né? A gente vê outra companhia, né? E aí muitas coisas influenciaram para a gente entregar esse resultado, desde Lean Manufacturing, que começou em 2016, a expansão do reposição de serviços, CDs, essa estratégia de diversificação e toda uma gestão buscando eficiência o tempo todo, né, que nos entrega esse resultado, junto, obviamente, com o que a gente comentou antes, que é esse déficit de armazenagem, e a gente sabe que esse déficit ele não vai embora. Então, muita coisa no agronegócio é cíclico, o preço de commodities é cíclico, clima é cíclico, mas o déficit de armazenagem no Brasil, ele se mantém aqui pelos próximos 20 anos, pelo menos. Então, passamos agora para o Q&A, por favor. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o botão Q&A na barra inferior do Zoom. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada de acordo com o tema anunciado. Reforçamos que as perguntas feitas por meio do microfone terão prioridade na ordem de resposta. Se a sua pergunta for enviada após o encerramento do tema anunciado, o time de relações com investidores providenciará a resposta posteriormente por e-mail. A nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bernardo, Renato. Obrigada aqui pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria explorar um pouco, né, carteira de pedidos. No último call de resultados, né, vocês tinham comentado que a carteira ela estava rodando em um patamar acima do ano passado, e agora a gente vê uma retração, né, quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2024, mas apesar de uma melhora sequencial aí, trimestre a trimestre. Queria entender melhor, né, sobre essa dinâmica, se ano passado, no terceiro trimestre, a gente pode afirmar que foi uma base comparativa mais forte do que o normal, ou enfim, ou se vocês atribuem, né, essa queda ano a ano, ao cenário de crédito mais escasso, como vocês comentaram, ou então algum outro fator, né, para a gente conseguir pensar, enfim, entender como que está a dinâmica, né, a evolução dessa carteira de pedidos e o que a gente pode pensar aí para o quarto trimestre. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, vocês trouxeram agora no final da apresentação um slide bem interessante sobre rentabilidade, considerando vários ciclos de Selic, preço de grãos e também, né, capacidade de armazenagem. Eu entendo que são muitos fatores que acabam influenciando na margem propriamente dita, mas queria entender, né, que patamar vocês têm visto hoje como razoável para o ano que vem, pensando tanto em né, custo de matéria-prima, as iniciativas de vocês, né, de redução de SG&A, e também no apetite do mercado aí para, enfim, melhores volumes ou melhor precificação. Seriam esses dois pontos, sobre carteira de pedidos e, enfim, a rentabilidade. Oi, Fernanda, obrigado, excelentes pontos. Sobre a carteira de pedido primeiro, acho que a notícia aqui é que ela estava, né, fechamos ali o setembro um pouquinho abaixo de 24, mas a gente teve um setembro já, foi o maior mês de vendas do ano para nós, e outubro ele está indo muito bem. Então hoje, eu até tirei hoje de manhã a foto da carteira, ela já voltou para um território positivo. Então, acho que essa notícia boa para dar uma tranquilizada aqui na turma. E é um ótimo indicador, né, do que vai acontecer para frente. Então, a gente acompanha isso muito de perto.
E para falar de quarto trimestre e carteira, a nossa expectativa, né? Nós esperamos fechar o ano com uma carteira superior que a gente fechou o ano de 24. Então a gente deve entrar, né? A gente espera entrar 26 com um volume maior de negócios que a gente entrou em 25. Então isso acho que atende a resposta da carteira. E aí com relação à rentabilidade, Fernanda, a gente, né, conversa muito com consultores, né? Essa semana mesmo tivemos um trabalho aqui planejando o 26 e todas as informações que a gente tem é de manutenção do cenário de 25. A gente não espera uma melhora no preço das commodities, ou uma redução muito drástica de juros, né? Todo mundo fala de uma redução de juros, mas vai acontecer ao longo do ano, é gradual e deve impactar, na verdade, o ano de 27, né? Ela acontecendo depois de julho não vão impactar muito os nossos negócios esse ano. Então a gente imagina aí uma estabilidade versus o que a gente viu em 25. Só complementando um pouquinho, né? Acho que os pontos do Bernardo estão perfeitos, né? Em relação à carteira, a gente vislumbra a possibilidade de fechar um pouco maior do que a gente teve no ano anterior, né? Então isso traz um volume de vendas talvez ali maior um pouquinho no primeiro tri e segundo tri, né? Essa é a expectativa. E o outro ponto aí em relação a números para o ano de 25, né? Do ano de 26, a gente não vê nada muito diferente do que a gente tem em 25, né? Commodities muito similar, a questão de juros tem uma queda prevista, mas se a gente for olhar o juro médio do ano que vem, ele vai arrefecer muito mais lá para o final, né? Então gera uma perspectiva de melhora para o início de 27. E o que a gente pode falar do que a gente fez internamente, né? A companhia, acho que eu posso dizer, e com certeza ela está muito mais eficiente ao longo desse ano do que foi no ano de 24, né? A gente focou, como o Bernardo falou, um momento adverso, né? Serve para a gente checar determinadas ações internas que eram feitas de maneiras menos eficientes e focar e trabalhar nisso, né? Então, hoje a companhia ela despende muito mais eficiência do que ela tinha no passado, né? Isso pode trazer talvez uma melhoria gradual aí no próximo ano em relação a resultados. Super claro. Obrigada. Bom dia, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Kiefer Kennedy, do Citigroup. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, Bernardo, Renato, time de RI, obrigado aí pela oportunidade de perguntar, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui. A primeira, em negócios internacionais, eu queria dividi-la em dois pontos aqui. Vocês comentaram um negócio interessante ali, né, que no release, que 100% das vendas dos silos nesse trimestre, elas tiveram tecnologia para ser embarcada. Achei interessante esse ponto. Eu queria perguntar, entender sobre esse tema aqui, né? Se foi alguma coincidência ali dos pedidos, se de fato a companhia está priorizando a venda nesse tipo de formato, né? O que é a estratégia aqui? Porque eu achei um comentário legal e quanto que isso agrega de rentabilidade para o produto. Queria um pouco mais de caracterização nesse ponto. E nesse ponto aqui ainda de vendas internacionais, apesar da venda super forte, né, um crescimento robusto, indicação ali no começo por parte do Bernardo, de que o quarto tri também vai seguir forte, a margem ela foi impactada, né, caiu ali para o patamar perto de 20%. Vocês comentam, né, sobre um ambiente competitivo mais duro, demandando condições comerciais diferenciadas. Eu queria entender um pouco mais sobre os países, né, que tipo de país aconteceu essas vendas, onde a margem está mais ou menos impactada, né? Pegar um pouco mais de cor aqui, porque é, no primeiro ponto acho que é super positiva a parte da Procer ele ter embarcado, e no segundo a gente vê uma disparidade aqui de margem, apesar das vendas fortes. Então eu queria explorar um pouco mais desses dois pontos. E a segunda pergunta, que é sobre o PCA, eu faço daqui a pouco, para não emendar aqui. Obrigado. Ok, já emendando. Não, mas obrigado pelas perguntas. Acho que primeiro eu vou responder a parte da Procer e deixo o Renato falar um pouquinho sobre a rentabilidade. Então, a nossa estratégia, né, desde a aquisição da Procer, a Procer trabalha como amplo licenciamento, então a gente quer que a Procer esteja em todos os fornecedores de equipamentos, né, acho que esse é um primeiro ponto. No caso da Kepler, ela já sai como default em 100% das nossas unidades,
a não ser que o cliente já tenha outro fornecedor para o IoT, né, para tecnologia, ele acaba embarcando a Kepler, né? Então, acaba embarcando a Procer. No Brasil, a gente viu uma evolução bastante grande nesses últimos 2 anos de unidades conectadas, né? E no negócio internacional a gente celebrou aí esse trimestre que foram 100% das unidades conectadas com o Procer. E aqui tem dois valores, né? Que é o primeiro, que é o faturamento com tecnologia e aumenta a rentabilidade da unidade como um todo, né, sem dúvida. Mas o segundo grande valor aqui é depois essa conectividade e conexão das unidades, né, que a gente espera gerar aí receitas recorrentes, valores, né, a longo prazo com essas unidades estando conectadas, né, seja aqui no Brasil ou em mercados vizinhos aí, parceiros como Paraguai, Uruguai, Argentina. Então existe esse segundo aspecto de entusiasmo toda vez que a gente consegue ter tecnologia embarcada. Passo aqui para o Renato falar um pouquinho sobre a rentabilidade. Perfeito. Bom dia, Kiefer. Obrigado pela pergunta. Em relação a negócios internacionais, né, acho que contextualizando um pouquinho os nossos negócios internacionais, né, primeiro, eles despendem muito pouco capital de giro, que geralmente quase a totalidade desses recebíveis são feitos pagos de maneira antecipada. Eles refletem um baixíssimo risco de crédito, porque a totalidade desses embarques saem geralmente com pagamentos antecipados. Então ele gera, apesar dele ter uma margem que deteriorou, né, como você mencionou, em termos de fluxo de caixa, ele é uma boa venda porque ele não tem um carrego ali de contas a receber por um período de 8, 10 meses. Em relação à queda da margem, né, isso reflete um pouco da competitividade local, no Brasil mesmo, né, que todos os players procuram disputar em outros territórios, né? Então, o mercado que a gente está disputando são os mesmos que os players locais buscam, né, no dado momento. O que a gente está tendo agora, e acho que é importante, a gente está amplificando a nossa participação em negócios internacionais e, de certa maneira, você prega uma bandeira no cliente, você fideliza esse cliente, né? Como o Bernardo mencionou, a gente trabalha muito no NPS, ter a venda recorrente, então isso gera um importante ponto, e além disso, gera uma reposição em serviços no futuro. Então, a queda da margem é decorrente de um cenário competitivo em que os players locais também buscam oportunidades internacionais, mas o ponto positivo é que a gente prega uma bandeira, a gente amplifica a nossa capilaridade internacional e, além disso, ele tem uma possibilidade muito boa de gerar fluxo de caixa, dado que não tem contas a receber alto envolvido. Tá bom, super claro. Isso é em todos os países que vocês operam? Tem algum que tá melhor, pior? Dá um pouco de cor aqui. Tem uma pulverização um pouco de margens entre os países, né? É claro que uma venda que é recorrente, às vezes você consegue ter uma margem um pouco maior, né? E novos entrantes, né? E aí acho que não tem muito a ver com o país, né? Tem muito mais a ver com um novo entrante ou não, né? No primeiro momento, talvez você tenha uma margem um pouco menor. Tá bom, super claro. Eu tenho a segunda aqui, relativo ao PCA. É, vamos lá, assim, o orçamento do PCA aprovado para esse ano ali é por volta de 8 bi, né, para esse ciclo de 2025 e 26. A gente viu nos últimos anos a utilização desses recursos ali perto de 50, 60% mais ou menos, por volta de uns 5 bi. Diversos fatores aqui, né, que a gente já comentou em outras conversas, né, os juros elevados, o produtor tá machucado, tá inibindo ali o nível, o grau de investimento por parte dele. Minha pergunta é o que vocês estão vendo até agora da utilização desse plano no ciclo de 25 e 26, não só da Kepler, assim, de vocês é mais fácil de ver, mas para o mercado como um todo, né, o que vocês estão vendo da utilização desse recurso tão importante, porque talvez ele seja um preditor ali, um eventual lead indicator da intencionalidade, vamos colocar assim, do produtor em voltar a investir. E ainda no segundo ponto aqui dentro do PCA, vocês comentam no release sobre 15%, né, das vendas da Kepler financiadas a partir da utilização desses recursos. Fazendo uma conta super simples aqui, eu tenho a impressão de que o share da Kepler, né, na utilização do PCA, ele é menor do que o share da Kepler no mercado de silos como um todo.
Vocês veem isso, assim, eu queria entender, parece que o cliente da Kepler utiliza muito menos do PCA do que os clientes dos concorrentes, né, fazendo uma conta do que seria o valor que está aí para vocês, né, em relação ao valor total do 5 bi que eu comentei. Eu queria um pouco mais de cor aqui nesse ponto da relevância do PCA para a companhia vis-à-vis, né, para os concorrentes. Parece que tem uma disparidade de share na utilização aqui, dependendo de para quem é o cliente. São esses dois pontos. Obrigado. Beleza. Obrigado, Kiffer. Eu começo por aqui, depois eu passo para o Bernardo também, para dar um pouquinho de cor aqui. Em relação ao PCA, ele está mais lento até do que o ano passado, né? Nesse momento liberou cerca de 10% do total de 8 bi disponíveis, né? Ele deu uma acelerada no mês de setembro, né? Agosto andou muito devagar, setembro deu uma acelerada um pouco maior, né? Mas ainda aquém da expectativa do setor. Tem bastante protocolo, tem bastante intenção, mas efetivamente está mais burocrático para se liberar. A gente entende que talvez seja um cenário muito parecido com o último PCA que aconteceu em termos de liberação, né? E a gente trabalha com esse cenário. A Kepler, de certa maneira, tem uma exposição entre 13% e 15%, muito mais focado no nosso setor de fazendas, né? E até por isso é importante essa pulverização nossa e a diversificação de negócios, né? Porque no momento que você vai para portos, terminais, negócios internacionais, reposição e serviços, não tem PCA envolvido aqui, e agroindústrias também muito pouco, né? Esses entes aqui se financiam de outra maneira, né? E então o que a gente tem se estruturado? A gente tem usado um pouco mais de balanço, né, para financiar algumas vendas de fazendas ou reposição e serviços, né? Então a gente usa com muita parcimônia o nosso balanço. Então dá para olhar, se a gente comparar o mesmo período do ano anterior, a gente cresceu cerca de 30 milhões de reais no longo prazo, né? E a gente faz uma análise muito fluxo de caixa e margem para fazer isso, dado que a concorrência tem feito um parcelamento, às vezes, até de maior escala, né? E agora eu passo aqui para o Bernardo fazer um complemento aí das questões concorrenciais. Ô, Kiffer, então, com relação ao PCA, a gente não enxerga que temos um share menor do que é liberado em comparação com os nossos concorrentes, né? Acho que, pelo contrário, a gente tem uma ótima participação, vem sendo liberado menos, de fato, e talvez uma coisa que esteja faltando na conta é o custo total da obra, né? Então, muitas vezes entram outras disciplinas, né, como a estrutura civil, outros equipamentos também que são relacionados a uma unidade armazenadora, então isso pode mudar um pouquinho essa conta, né? Mas a gente tem um trabalho bastante ativo em buscar e ajudar, inclusive com consultorias, né, e nossa equipe do time financeiro auxiliando os nossos clientes a buscarem os melhores recursos possíveis para fazer as suas unidades. Tá ótimo, pessoal. Obrigado e parabéns mais uma vez pelos resultados. Lembrando que para fazer uma pergunta por texto, basta clicar no botão Q&A na barra inferior do Zoom e enviar a sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ronaldo Bueno, investidor pessoa física. Bom dia! Qual a estratégia da empresa para melhorar as margens nos próximos trimestres, principalmente nos segmentos de fazendas e negócios internacionais? Vou começar. Obrigado, Ronaldo, pela pergunta. Acho que é um pouco do que eu mencionei, né? A gente tem a parte externa da companhia, que é a questão de precificação, que a gente tem um efeito mercadológico, né? E isso é uma disputa concorrencial. É claro que a gente busca vender o valor da Kepler, os diferentes pontos positivos que a Kepler tem, os diferenciais que a companhia tem, os prêmios que a gente viu que a companhia acabou de ganhar, né? Que dão segurança para o nosso cliente, que dão segurança para quem está fazendo o seu investimento. Mas dentro de casa, né, e as questões internas, a gente tem melhorado muito a nossa eficiência fabril, né? Os nossos custos de não qualidade têm reduzido algo como 30%. Os nossos custos com terceirização estão ficando quase que ausentes dentro da companhia, né?
o nosso time to delivery tem melhorado abruptamente junto ao nosso cliente, né? Então, isso tudo traduz numa redução de custo bastante importante. Além disso, a gente vê o nosso G&A extremamente comportado. E à medida que você vai crescendo receita, isso você vai gerando alavancagem operacional e isso vai melhorando a margem bruta da companhia. Então, respondendo a tua pergunta, a gente já tem feito ações, né? Acho que a empresa que começou o ano, ela vem evoluindo ano a ano e ela tem uma condição hoje de eficiência muito melhor que tinha no início do ano ou no final do ano passado. Então, isso gera custo, gera melhoria operacional. A gente tem atuado junto a fornecedores em desenvolver produtos com um melhor custo ou algo nesse sentido. E agora a questão de preços ela é muito decorrente da questão de crédito e preço de commodities como um todo. Então, respondendo a tua pergunta, a gente está atuando bastante no custo a fim de melhorar as margens e o Bernardo vai complementar um pouquinho também. Ronaldo, obrigado. Acho que o Renato explicou bem as ações de curto prazo, né, que a gente vem fazendo. De médio prazo, a melhor forma que a gente pode fazer, que está no nosso controle para a melhoria da rentabilidade do nosso negócio, são 3 grandes pontos. Em primeiro lugar, P&D, então desenvolver produtos que são diferenciados, que economizam energia, que aumentam a eficiência do nosso cliente. E aí a gente aumentou de 3% para 15% o faturamento de novos produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, P&D é um foco bastante grande nosso. A presença da Kepler através dos CDs. Então, no momento que você está lá em Balsas, no Maranhão, ou em Paragominas, no Pará, e existe um CD da Kepler lá, aquilo ajuda a gente a capturar mais premium, né, e uma margem melhor nas vendas de novas unidades, né? Então, o CD ele tem essa estratégia dupla, né? A gente quer vender peças, recorrências, serviços, mas a gente quer também, né, que uma unidade nova vendida na região do CD seja percebida como uma vantagem, né, como um premium. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, que é muito importante, Ronaldo, é a implantação do projeto, né? Então, eu comentei, a gente está com mais de 260 obras em andamento, e uma obra que é entregue de forma organizada, com segurança, no prazo combinado, o cliente ele volta e ele compra com um premium, né? Essa tranquilidade que ele tem com uma boa entrega, essa experiência que ele tem com uma excelente entrega, ela remunera a gente na próxima, né? E aí, nesse ponto, é importante lembrar que 70% do nosso faturamento aqui do terceiro trimestre são para clientes que já compraram Kepler no passado. Então, você tem uma boa experiência, isso reverte em margens melhores nas próximas compras. Obrigado. Por favor, aguardem mais um momento enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Werner Roger, da Trígono Capital. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, parabéns aí pelos resultados. Bernardo, Renato, toda a equipe da Kepler. São 2 perguntas. A primeira questão tributária, né, sobre o imposto sobre incentivos fiscais. Me parece que aqui foi revertido, ou parcialmente revertido, né? Queria saber qual é o status, se existe algo ainda a recuperar a respeito. E como é que está a demanda para portos, né? A gente está vendo aí uma super safra, né, um acúmulo de déficit de armazenamento, né? Mas como é que a gente vai escoar essa safra, né? Sendo que os portos não estão preparados para recepcionar, né, os trens, os caminhões e embarcar nos navios também que possam atrasar lá o embarque, tá? Obrigado. Obrigado, Werner. Bom dia, obrigado pela pergunta. Em relação à recuperação tributária, né, a gente teve essa recuperação tributária de 9 milhões e 700 acima da linha de EBITDA, de algo como 3 milhões ali em imposto de renda e contribuição social, né? Isso advém de tributação de imposto de renda e contribuição social que eram feitos sob subvenções que a gente tinha no Mato Grosso do Sul, né? A gente vai avaliar ao longo do quarto TRI, né, e a gente até deixou explícito na nota explicativa, acho que nota explicativa número 27, o detalhamento disso que foi feito, né, a gente teve um trânsito em julgado, talvez a gente tenha algo a ser reconhecido no quarto TRI, mas a gente não consegue nesse momento monetizar e valorar isso, né, por isso a gente deixou esses pontos colocados dentro da nota explicativa.
mas a gente vai ter uma avaliação ao longo do quarto trimestre em relação a valores. Nesse momento, a gente entende que tem algo a ser feito, algo a ser analisado, mas a gente não consegue monetizar e verificar quais os valores a serem reconhecidos nesse momento. Mas, a princípio, deve ter alguma coisa dentro do quarto tri. Bernardo, acho que o restante dá. Werner, obrigado pela pergunta. E no tocante de portos, né, especificamente, a gente está com uma demanda aquecida. Né, sua análise é perfeita. O Brasil vem crescendo a produção e precisa ter o escoamento adequado. Então a gente vê, nós estamos já, né, nós temos projetos atualmente em Santos e no Arco Norte. Então existe aí uma boa pulverização de projetos, tanto portuários quanto ferroviários, também no nosso pipeline, né? Temos projetos, inclusive, com a Rumo, no Mato Grosso, nesse momento, em execução. Então, existe aí um pipeline bastante interessante que vai trazer crescimento de novo no quarto tri, e em 26 também, nossa ambição é de crescer dentro do segmento. Eu acho que vale a pena comentar mais um ponto de portos, que, da mesma forma que o Procer, né, tem a vantagem estratégica de trazer essa conectividade das unidades, em portos, além da diversificação que o segmento traz para o nosso negócio, portos também são os projetos mais dinâmicos, né? A gente fala que é a Fórmula 1 do pós-colheita, são os projetos de portos que têm velocidades, capacidades completamente diferentes e forçam, né, a nossa engenharia a buscar soluções que são cada vez mais robustas, inovadoras, e isso cascateia depois para outras linhas de negócio. Obrigado. Bernardo, se me permite mais uma pergunta aqui, você podia comentar sobre agroindústria, né, o biodiesel, né, e o etanol de milho, né, que inicia de grãos ao longo do ano, né, a safra a gente sabe que elas são meses restritos, mas a produção é processamento ao longo do ano. Como é que está essa visão sobre esse tipo de demanda? Obrigado. Obrigado, Werner. De novo, a agroindústrias, né, como eu comentei antes um pouquinho, no nosso pilar, biocombustível, né, seja etanol de milho ou biodiesel, é sem dúvida nenhuma uma área demandante de armazenagem, né? Primeiro pelo crescimento desse segmento, né? A gente está com dezenas de projetos em andamento pelo Brasil, a maioria deles são Kepler-Weber. Nós fechamos negócios importantes no primeiro semestre, agora no terceiro trimestre, e no segundo semestre a gente vai ter notícias importantes aí de negócios sendo fechados, tanto para etanol de milho quanto para biodiesel. E eu acho que a dinâmica aqui, ela muda completamente, porque uma coisa é você ter, né, a gente sempre fala isso, o Brasil tem duas safras, então ele recebe a soja, embarca, depois recebe o milho, embarca, e quando você começa a ter esse universo de biocombustíveis que você precisa armazenar por 12 meses, você não consegue reutilizar a unidade para duas safras, né? Então você recebe o milho, no caso do etanol, e ele precisa ficar armazenado aí os 12 meses até a próxima safra, né? Então toda essa dinâmica aí, ela beneficia muito o nosso negócio, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renato Luiz, pessoa física. Qual a política de distribuição de proventos aos acionistas para 2026? E, na visão de vocês, por que as ações da Kepler estão tão depreciadas? Bom dia, Renato, tudo bem? Obrigado pela pergunta, né? Começando pela segunda parte, né? A gente também entende que as ações estão depreciadas, a Kepler tem um valor que deveria ser percebido como muito maior que o que está na tela, né? E o que a gente entende aqui como a desvalorização que acontece é a ligação que a Kepler tem com o setor agro, né? E a ligação que a Kepler tem com o setor de commodities brasileiros como um todo. Além disso, a questão de juros que impacta bastante o negócio. Acho que o papel nosso aqui, né, é demonstrar a resiliência da companhia e as fortalezas que a companhia tem, mesmo num momento adverso como esse, né? Que a gente tem que mostrar para os acionistas em geral é que aqui é um lugar seguro para estar, apesar da gente ter a exposição ao agro também, né? O que a gente está demonstrando aqui é que o setor que a gente está, né, um setor que, dada
a necessidade e a criticidade de armazenagem, ele é um setor muito resiliente e muito forte mesmo num cenário adverso. A gente tem aqui mencionado, né, a não ocorrência, né, de casos de inadimplência na Kepler, e acho que isso é muito positivo. Então, esse é um mal que o agro vem sofrendo, né, e vem sendo penalizado, que aqui a gente não tem esse problema. A gente tem entregado resultados positivos dentro da situação momentânea do mercado. E um outro ponto positivo é uma empresa que não sofre do ponto de vista de marcação de despesa financeira, dado que a empresa tem caixa líquido. Então, essas são as fortalezas da Kepler, e muita gente, às vezes, compara com outras empresas setoriais que estão tendo problemas distintos dos nossos. Em relação à política de dividendos, né, falando de 25 aqui, depois a gente responde a tua pergunta que é relativa a 26. Em relação a 25, a gente já distribuiu 95 milhões de dividendos, né? Se a gente for olhar, olhando só o lucro líquido do período, a gente distribuiu 103%, 104% de payout, olhando o lucro do período. Se olhar o período de 12 meses, algo entre 75% e 80%. E se olhar o dividend yield, está em torno de 9% quando a gente pega os últimos 12 meses, né? Então, a empresa é uma ótima pagadora de dividendos. A gente não tem uma política ainda estabelecida para 2026, mas a gente sempre busca manter esse histórico aí recente do que a gente tem distribuído, né? Se a gente for olhar, a companhia tem distribuído ali entre 60% e 80% de payout ao longo dos últimos anos. É algo que vai ser estudado futuramente junto ao nosso conselho de administração, não definido, mas geralmente é o norte que a empresa tem nos últimos anos. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sr. Bernardo para que ele faça suas considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Renato, essa tua última pergunta, né, eu adoraria ficar conversando com você mais, concordo com você 100%, né, e acho só para, antes do encerramento, só complementar a resposta do Renato aqui, a Kepler, ela tinha muita ciclicidade junto com o agronegócio, né? Se você olhar na nossa história, em 96, em 2006, 2016, a Kepler teve momentos difíceis quando o ciclo era baixista. O que a gente está mostrando aqui em 2025 que, apesar do momento adverso para o agronegócio, a gente continua sendo o maior pagador de dividendos, a gente continua, né, a gente criou uma empresa que traz uma resiliência aí pela sua diversificação e uma gestão realmente eficiente, né? Então é outra empresa, sem dúvida nenhuma, e concordo com você que a ação está depreciada. Eu fiz já um pledge aqui para o nosso conselho e faço aqui para todos vocês. Eu não vendo as ações que eu recebo da Kepler, nunca vendi, não vou vender porque eu acredito muito na nossa companhia. E para fechar, né, como encerramento, né, a gente falou bastante aqui que a gente se preparou para esse momento, né, esse período, né, não é só o trimestre, mas um ano mais difícil no agronegócio, com toda a diversificação, então a gente se preparou para esse cenário adverso e a gente está aproveitando a crise, né? Acho que o Renato comentou bem, em todas as áreas da organização a gente está encontrando melhorias, a gente está se tornando mais eficiente, né? Tem alguns exemplos aqui, a gente reduziu em 4% o frete com caminhões por embarcar de forma mais organizada as cargas nas carretas, né? E a gente vem fazendo isso há 100 anos, né? Então melhorar em 4% é bastante coisa num ano. A gente aumentou em 7% a produtividade da nossa logística interna nas fábricas, né? São 50 carretas mais ou menos por dia que entram e saem dentro da Kepler, então toda essa logística, né? O homem-hora está 7% mais eficiente esse ano. A gente tem previsão aqui no quarto trimestre de reduzir as terceirizações em 6 milhões de reais versus o ano passado. São só exemplos de como a empresa está bem administrada, né, os custos bem controlados aí por toda a organização. Não é um trabalho, obviamente, do Renato, meu, acompanhar, incentivar isso, mas todas as lideranças da organização estão comprometidas em fazer o melhor possível dentro desse cenário, né? E aí, a gente falou um pouquinho de carteira, acho que é importante reforçar esse ponto, né, que a carteira que terminou o trimestre um pouquinho, ligeiramente abaixo contra 24, já está superior, e a gente tem né, a gente trabalha e tem uma expectativa de que ela termine o ano, que a gente entre o ano de 26 com uma carteira superior que a gente entrou 25, acho que esse é um ponto importante de reforçar aqui. E aí, para encerrar,
né? Eu gosto sempre de falar aqui de ah, acionistas, clientes e nosso time, né? Então, mensagem aqui primeiro para os acionistas, eu fico muito feliz, mesmo no cenário adverso, né? Renato comentando, né, que a ação não está sendo valorizada. Nos últimos 12 meses, a gente teve um crescimento da nossa base acionária de 13,7%. São 11 mil novos acionistas. Então, é muito bacana ver que, de novo, mesmo com muita notícia ruim na mídia, a Kepler vem sendo valorizada e reconhecida, né? A gente está trabalhando aqui para continuar, para 125 e continuar sendo a maior pagadora de dividendos dentro, com dividend yields, né, dentro do agronegócio e entre as melhores da categoria de capital goods. Olhando para os nossos clientes, né, eu tenho certeza que tem alguns aqui presentes, a gente continua com um compromisso muito grande de estar próximo de vocês, desenvolvendo produtos que agreguem valor para a sua operação. Nosso NPS está em 70, então uma zona de qualidade, a gente busca aumentar para uma zona de excelência, aqui com pontualidade e boas entregas. E a gente aumentou o nosso número de clientes no momento aqui, no ano, nós estamos com 3.812 clientes, né? E um aumento, mesmo no ano mais difícil, que a cadeia está retraída, a gente consegue aumentar o número de clientes. Isso mostra que a gente não está andando com a média, né? Nós estamos acima da média aqui em desenvolvimento de produtos, em acesso ao mercado, né? Em fazer a coisa acontecer. E aí, por último, e absolutamente não menos importante, né? Muito obrigado para todo o time Kepler. Nós recebemos essa semana o prêmio da GPTW, nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, e isso é graças à dedicação, ao empenho, né? O que a gente fala muito, nosso sangue laranja, em fazer o melhor para a nossa companhia sempre. Muito obrigado, pessoal. A videoconferência de resultados da Kepler Weber foi concluída. Em caso de dúvidas, por favor, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.